Assim como as missas são de domingo, os treinamentos de peito são na segunda-feira. E a cervejada é na sexta, né, galera danadinha? Nós vemos que além da segunda-feira ser um dia de peito, este treinamento de peito, ele também deve começar por supino. Senão não é bom, porque o supino é um exercício multiarticular, recruta muitas fibras e com isso eu tenho um trabalho hipertrófico de mais qualidade. Mas eu posso fazer um exercício isolador que tem, pela eletromiografia, que ainda que tenha algum tipo de falha, recrutar mais fibras do que o próprio supino. Eu sempre gosto de colocar os dois lados para ver se vocês ficam na dúvida mesmo e assistem até o final. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Como a gente pode perceber, nada na musculação é uma coisa assim, funciona para todo mundo. Por isso que cabe perguntas. Uma coisa que pode funcionar para todo mundo é quando pensar em manipulados, pensar oficial farma. Falando sério, pessoal, vamos entender. O que o supino reto vai trabalhar legal na gente? Peitoral, deltoide, muito especificamente o anterior, e o tríceps. Eu acho que 99% do pessoal sabe disso. Logo, se você vai fazer um treinamento de peito e começar pelo supino, é uma boa ideia? É. Só que, a quem eu estou analisando? Vou pegar um aluno meu, iniciante, nunca treinou na vida. Ele pode começar por um supino reto, no primeiro exercício de peitoral? Lembrando que provavelmente ele vai fazer na máquina? Sim, ele pode, porque ele não tem nada. Ele precisa aprender movimentos. Um movimento de um grau de complexidade desse, normalmente livre, a gente não utiliza, a gente parte para uma máquina ou para um Smith. Porém, ele vai, com um exercício só, recrutar pelo menos 3 grandes grupos musculares. E isso é excelente, porque ele não tem nada. Então ele já está recrutando peito, ombro, tríceps. Isso é fantástico. Quando você vai trabalhar com um indivíduo que já está intermediário, então ele já tem um peitinho, um ombrinho e um trícepesinho, mas ele não tem grandes volumes. Ele pode trabalhar com o supino em primeira colocação? Pode. É interessante? É. Por quê? Porque a sua energia máxima no começo de um treinamento vai estar ali para a gente utilizar. Nós vamos utilizar num exercício que é multiarticular para que a gente consiga dar volume nesse corpo. Num indivíduo avançado, e quando eu falo avançado, é avançado hipertroficamente. Tá? Porque você pode ter um indivíduo que treina há 3 anos e não é avançado do ponto de vista de volume muscular. Ele é avançado de movimento, de força, de destreza. Só que a questão desse aluno ou dessa pessoa é a quantidade de massa muscular. Ele vai responder bem a um processo de hipertrofia? Vai, porque ele tem pouca massa muscular e ele sabe treinar. Ele vai responder até melhor do que um iniciante que não sabe treinar e não tem massa muscular. Claro que é muito difícil você ficar com muita destreza e não ganhar nada, né? Óbvio. De qualquer forma, vamos trabalhar aqui com um indivíduo que já tem uma massa muscular legal, já tem volume. Você olha para ele e fala, ele treina. Agora, o que falta no shape dele? Falta peito. Vou começar pelo supino porque é o melhor exercício de peito. Não é bem assim. Já fiz vídeo aqui sobre eletromiografia, eu sei de tudo sobre eletromiografia, tá? Não sou retardado. Porém, o que a gente observa? O pec deck recruta mais peitoral do que o próprio supino, porque ele é isolador. Então, nesse momento, eu estou dividindo a minha força em 3 grupos musculares. Pô, Leandrão, mas você bota muita carga, né? Sim, porque tem mais músculo empurrando, tem mais músculo ajudando. Então, por que com o levantamento terra eu pego carga pra caramba? Porque, pô, tem trapézio, tem antebraço, tem bíceps, tem dorsal, tem lombar, tem glúteo, tem posterior de coxa. Pô, como que eu não vou pegar peso nisso? É um monte de músculo trabalhando ao mesmo tempo. Então o supino, claro, a gente vai pegar mais peso. Só que quando a gente fala de um bodybuilder, de um fisiculturista, mas vai dizer, mas eu não sou fisiculturista. Você é. Pode acreditar. Você quer ter um corpo detalhado, hipertrofiado, proporcional, simétrico, definido. Você é fisiculturista. Você não vai pular em palco, só isso. Então quando você pega um fisiculturista, o que é mais importante para ele? Não é a questão de volume muscular apenas. Porque volume por volume, a gente tomava hemogenin, comia 1 quilo de sal por dia e tomava 10 milkshake do Bob's, e pronto, ficava volumoso. O que a gente busca num fisiculturista é o conciliamento de 4 variáveis: proporção, simetria, volume e definição. Definição, o quanto o músculo está aparente, percentual de gordura baixa, água baixa, etc. Volume, quantidade de massa muscular. Simetria,
bíceps esquerdo e bíceps direito são razoavelmente iguais. Leandro, isso é simetria. E o que é proporção, então? O meu deltoide, porque o ombro não hipertrofia, mas não precisa ser chato assim, é só para você saber que ombro é articulação. O meu deltoide, ele está hipertrofiado e o meu peito não está, ele está para dentro. O peito está ofuscado pelo deltoide, então eu não estou proporcional. Você tem que buscar essas 4 variáveis para o seu shape ficar legal. Já viu gente que tinha o corpo feio, aí tomou bomba e ficou um feião? Porque cresceu tudo igual, só que cresceu tudo igual quando não era para crescer. Já viu aquele cara também que passou de 70 para 73 quilos, só que ele melhorou a droga do ombro que ele tinha fraco? E aí ele parece que está enorme, o físico dele é lindo. Você olha e fala, é um desgraçado de frango. Sim, mas o corpo dele está bonito e do outro não está. Então você pega um indivíduo que está naturalzinho ali, que tem pouco volume muscular, você fala, é frango. Só que ele está bonito, ele está harmônico. E o outro está enorme, está com 200 quilos, e está seco até, mas está tudo estranho, uma forma física, umas pernas finas, uns braços grandes. Né? O que importa? Você não treina para ter uma beleza? Você não treina para ter uma beleza? Não, Leandrão, treino para ficar monstro e tal. Tá bom, eu respeito, você está nessa etapa, às vezes, um pouco mais da juventude, mesmo que a juventude às vezes está com 40 anos, está com uma cabeça jovem na musculação, então eu quero ficar enorme, eu nem ligo se ficar o músculo proporcional ou não, eu quero assustar. Tá bom. Quer assustar, sobe numa moto com um amigo seu sem capacete e vai dar a volta por aí com a mão na cintura. Vai assustar todo mundo, fica tranquilo. Depois que você tem uma certa maturidade, você começa a ver que mais do que ser grande, ser monstro, você quer ter proporção, definição. E tudo isso eu estou falando por quê? Desvirtuou o vídeo? Não. Se eu pego um indivíduo avançado, eu tenho que focar em detalhamento. Um aluno que é iniciante, ele não tem nada, então eu vou meter volume nele. Um aluno que é intermediário, talvez eu já consiga identificar alguns grupos musculares fracos se eu treinei com ele desde o começo, porque se eu pego ele aqui no meio, ele pode ter treinado tudo errado. E aí eu não sei se ele não está respondendo bem por genética ou porque treina errado. Então eu preciso primeiro aprender o shape dele, aprender a resposta dele. Mas vamos dizer que aqui, eu comprei ele desde o começo, aqui eu já vi que o peito dele não desenvolve. Para que eu vou ficar metendo supino nele e o tríceps dele é mais forte, o ombro é forte, o peito não consegue falhar direito? Então nesse sentido, ele não vai fazer supino em primeiro exercício. Talvez compense ele fazer uma técnica avançada de treinamento, porque ele é avançado, de pré-exaustão. Então ele começa fazendo um pec deck para cansar o peitoral, recrutar o máximo possível, jogar todo o fluxo sanguíneo, o máximo de energia para atacar o peito. E depois disso ele faz um supino com menos carga, com o peito cansado, para exaurir mais do peitoral ainda e tentar ativar um pouco menos o ombro e o tríceps. Claro, porque se no segundo exercício eu pegar menos carga, o tríceps e o ombro está novinho ainda. O ombro nem tanto, né? Mas o tríceps está novinho. Então, o tríceps recebe menos carga e com isso eu vou conseguindo acertar o shape. Logo, o primeiro exercício necessariamente deve ser supino reto num treino de peitoral, não é verdade. Pode ser verdade para algumas pessoas e talvez até para a maioria das pessoas. Agora, aquelas pessoas que precisam de uma fineza maior, pode não só não precisar, como ser desinteressante ao físico harmônico que está sendo buscado. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa que tem um ombro ferrado, então ele tem uma bursite, uma inflamação na bursa. E o supino com aquela carga faz ele ficar uma semana com essa bursite. Ah, mas é um exercício fundamental para ele e tal. Sim, mas novamente, um aluno você concilia capacidade com necessidade. Ah, ele necessita de um supino em primeiro exercício. Qual que é a capacidade dele? Não comporta. Você vai colocar? Poxa, vai machucar o cara. Você vai se machucar se for você que monta o seu treino. O que eu vou fazer? Vou começar com um pec deck para cansar. E depois eu vou para um peitoral com menos carga, e aí a minha articulação aguenta. Conforme vai passando o tempo, eu vou melhorando minha condição muscular, força, e talvez a minha bursite suma, felizmente vai sumir. Então, você vai tratar essa pessoa da maneira, como eu disse, capacidade e necessidade. É isso que um professor tem que analisar, é isso que você tem que analisar quando você for montar o seu treino. O que você precisa e o que você aguenta. Se você precisa disso e aguenta isso, é aqui que você vai trabalhar, não é nenhum desnível fora esse. Portanto, supino em primeiro exercício não é fundamental. Leandro, vamos dizer que eu preciso do supino em primeiro exercício e eu não consigo, a minha capacidade não permite. Vou crescer peitoral? Vai. Fica tranquilo. Porque como eu disse, se você for analisar uma eletromiografia e reforço da fragilidade que a eletromiografia tem, mas se você for analisar ela, você vai ver
que nós temos um recrutamento de unidades motoras com pec deck maior do que o supino. Não quer dizer que o pec deck é melhor, quer dizer que ele tem uma especificidade, o supino tem outra, e que se você não consegue fazer supino, você vai hipertrofiar também. Talvez em outra velocidade, talvez em outra proporção, tudo bem, mas que você, pensando num projeto de vida, vai chegar numa dignidade peitorística legal, você vai. E se eu quisesse focar a parte superior do meu peito, por que você não faz um treino completo para superior de peitoral? Beleza, pessoal. Já está aqui, dá uma conferida nesse vídeo.